Olá, estamos iniciando a aula número 90 do nosso capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Cordiais saudações para todos vocês, meus amados alunos. Peço para se inscreverem no curso, clicando e recebendo automaticamente as nossas aulas quando subirem para o YouTube. Nós estamos trabalhando nessas últimas aulas a biografia de um judeu que nasceu na cidade de Vilna, na Lituânia, chamado Simeon Sligo. Ele morreu em 1865, né? E como nós vimos, Allan Kardec tomou conhecimento do falecimento dele no jornal e ficou surpreso que o mendigo teve um féretro com milhares de pessoas e a cidade de Vilna fechou, o comércio da cidade fechou as suas portas de luto em homenagem ao mendigo. E ele, então, tomando conhecimento pelo jornal, buscou a invocação desse mendigo, Schlemmel, e o mendigo veio à Sociedade Espírita de Paris e travou-se esse diálogo e esse depoimento. Aí, vamos à última parte do depoimento, que já nós estamos às aulas 88, 89, essa é a última 90, que diz o seguinte: em pouco tempo fiquei sendo o único da minha família. A morte de alguns meses levou a todos. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual eu devia passar o resto da minha vida. 2 dos meus irmãos haviam deixado órfãos. Comovido pela lembrança de que havia sofrido, eu quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude igual à minha. E não podendo o meu trabalho ser suficiente para todos sustentar, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Deus não devia me deixar a consolação de tirar a alegria dos meus esforços. Nem isso ele conseguiu, ver os esforços dele prosperarem. As pobres crianças me deixaram para sempre. Foi abandonado pelos órfãos que ele criou, que ele ajudou. Eu bem via os que lhe faltara, era sua mãe. Resolvi então pedir caridade para as viúvas infelizes, que, não podendo sustentar a ela os seus filhos, obrigavam-se às privações que as levavam à morte. Era uma vida de subnutrição, provavelmente. Deixando pobre órfãos que ficavam abandonados e consagrados aos tormentos que eu mesmo suportara. Isso quando ele era órfão. O início da mendicância. Tinha 30 anos, quando, cheio de força e saúde, viram-me pedir esmola para a viúva e o órfão. As primeiras ações foram penosas. Tive que suportar mais de uma palavra humilhante. Né? O mendigo é humilhado, né? Porém, quando viram que eu realmente distribuía tudo o que recebia em nome dos meus pobres, quando me viram ainda acrescentar ao que eu recebia as sobras do meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração para mim, que para mim não era sem encanto, quer dizer, era gratificante. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que eu me havia imposto, porque essa tarefa ele se impôs antes de encarnar, né? Quando ele, com os superiores dele, foi traçando a curva, a linha do seu destino. Também nunca um aviso de consciência veio me fazer supor que um motivo anterior à minha existência fosse a razão da minha maneira de agir. Ele não sabia do passado dele, não tinha noção. Somente um dia antes de começar a esmolar, ouvi essas palavras: não façais aos outros o que não quereis que vos façam.
muito ligado ao que ele fez nos outros na encarnação passada. Fiquei atônito com a moralidade geral contida nessas poucas palavras, e frequentemente me surpreendia ao nelas acrescentar estas: mas fazer-lhes ao contrário. O que quererias que vos fosse feito? A lembrança da minha mãe e dos meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar por um caminho que minha consciência dizia ser bom. Vou terminar essa longa comunicação dizendo-vos obrigado, não sendo ainda perfeito, mas sabendo que o mal apenas conduz ao mal, eu faria de novo, como já fiz, o bem para colher a felicidade. Schliegel. Então, eis aí a nossa biografia que mostra a justiça da reencarnação no que toca, inclusive, à distribuição da riqueza. Vamos ver alguns tópicos sobre isso ainda. A justiça da reencarnação na distribuição da riqueza. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se encontram em condição moral inferior e que procuram reabilitar-se, visto que nos oferece os meios de reparar os nossos erros através de novas provas. Então, a encarnação é um mecanismo de reabilitação. Deus dá a justiça, deu a possibilidade. E reencarna e vai reparar, vai expiar, vai sofrer provações, mas vai se reerguer. Que coisa linda! O Pai não fecha a porta para ninguém. Ninguém. Como diz aqui Ezequiel 33, versículos 11. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor, eu não quero a morte do ímpio, que não tem piedade, mas que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva. A misericórdia de Deus aqui em Ezequiel. Isso nos sensibiliza profundamente. Nós não temos um castigo eterno. Temos sempre novas possibilidades que são renovadas, mesmo nessa vida, através do exame da nossa consciência, para reatarmos um caminho melhor. Que coisa linda essa possibilidade que a doutrina espírita nos oferece para melhorarmos o nosso caminho e escrevermos novos capítulos do nosso livro. Algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Mais uma vez. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Melhoramento, expiação aqui, Schlimmel. Vai aqui o Schlimmel. Teve essa oportunidade e expiou. 171. Em que está fundamentado o princípio da reencarnação? Preste atenção na justiça de Deus e na revelação, pois refletimos incessantemente. 2 pontos. Um bom pai deixa sempre os seus filhos uma porta aberta. Quer dizer, é aqui. A encarnação é sempre uma nova possibilidade. 811. É possível a igualdade absoluta das riquezas? E algum dia terá ela existido? Resposta: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Quer dizer, não é possível ser todos iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes. Se tivermos uma riqueza na mão, cada um dará um destino de acordo com a sua capacidade, a sua compreensão, as suas habilidades, a sua atividade, a sua vontade, a sua inteligência. Não é possível. Nova pergunta, 811A. Há, entretanto, homens que acreditam que nela está o remédio para os males da sociedade. O que pensais sobre isso?
Escutaram? Há homens que acreditam que a distribuição absoluta da riqueza vai resolver os males da sociedade. Aí promove um golpe de Estado, uma revolução, promulgam leis de toda espécie, prendem, matam em nome dessa ideologia da igualdade das riquezas. Resposta dos espíritos. São sistemáticos e ambiciosos. E invejosos, é isso mesmo. Esses que procuram essas coisas são rígidos, duros, perseverantes, sistemáticos. Ambicionam ter mais sem ter trabalhado, ter mérito. Invejam os que têm mais. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria rompida pela força das coisas, ou seja, pela natureza e individualidade de cada indivíduo, cada homem. Combatei, aí vem a solução. Combatei o egoísmo, aí está a vossa chaga social. E não procureis quimeras. O Espírito diz quimeras. Quimeras são fantasias, sonhos e utopias. O Espírito chama essas ideologias que propõem essa igualdade de riqueza de quimeras. E eu concordo, porque eu sou kardecista. Sigo a doutrina e eu acho que isso tem muita lógica e muita razão. Não é? Concluo, portanto, todos os regimes que forem contra essas leis divinas estão fadados ao quê? Ao fracasso. A história mostra que nenhum regime que se propôs a igualdade de riquezas durou muitos anos. Todos eles duraram 40, 50 anos e no máximo se foram. Conclusão. A origem do mal está no egoísmo, isso que o Espiritismo aponta, e no orgulho. É isso que nós temos que tratar, isso só através da educação moral e da prática da caridade. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se pautarem pela lei da caridade, que a caridade é que vai realmente produzir um estado de bem-estar para a humanidade. Não é que todos terão a mesma riqueza, mas todos viverão uma qualidade de vida justa, uma qualidade de vida adequada e eu diria, digna, todos. Não haverá desequilíbrios tão radicais como nós vemos hoje em dia nas diversas áreas sociais, diversos segmentos sociais. Então, nós terminamos esse ponto aqui. Vocês estão estudando a Lei Mamon, nos evoluímos, fomos para o lado social e amanhã voltaremos ainda continuando esse ponto. Aqueles que quiseram ler, compre aqui o Céu e Inferno, edição da CELD, maravilhosas, tem muitos depoimentos que são instrutivos. Que Deus nos abençoe, muita paz, muita beleza, muita harmonia, muito amor.